As EDOs exatas são equações que podem ser escritas da forma m de x e y, um termo aqui que é a função de x e y, mais n de x e y, outro termo aqui denotado por n, que também é ou pode ser função de x e de y, dy dx igual a zero. Para verificar se uma equação escrita nesta forma é exata, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Eu vou derivar o termo m em relação a y, derivar n em relação a x e verificar se essas derivadas são iguais. Se elas forem iguais, a equação será dita exata. Ok? Veja que aqui aparece a notação de derivadas parciais, pois nós estamos tratando com funções de duas variáveis. Então, eu tenho que especificar em relação a que variável eu estarei derivando a função correspondente. Nesse caso aqui, para fazer essa verificação, eu derivo m em relação a y, derivo n em relação a x e comparo as duas. Se forem iguais, a equação é dita exata. Se não for, nós vamos ver em outra aula que é possível realizar um procedimento para transformá-la provisoriamente numa equação exata para que possamos resolvê-la pelo método que eu vou apresentar agora no exemplo a seguir. Ok? Então vamos a ele. Verifique que a equação diferencial a seguir é exata e resolva. Veja que eu vou anotar aqui a forma padrão, m de xy mais o termo n de xy, dy dx. Nesse caso, vamos observar que y é função da variável x, igual a zero. Ou poderia ser y' aqui também, como está colocado aqui na equação. Ok? Então veja, antes do sinal de soma, referente ao termo que acompanha dy dx, veja que eu vou chamar esse termo de m. Então, este termo aqui será o nosso m, que é a função de x e de y. E o termo que acompanha a parte diferencial da equação é este termo aqui, que eu vou chamar de n de xy. O primeiro procedimento é verificar se a equação é exata. Para isso, eu vou derivar m em relação a y, ou seja, derivada em relação a y de todo m, que é y cosseno x mais 2x exponencial de y, que é igual, veja aqui, como é que eu resolvo derivadas parciais? Se você não viu o curso ainda de cálculo referente a derivadas parciais, o procedimento é bem simples. Nós vamos considerar, como eu estou derivando em relação a y, o que não for y na equação eu vou considerar como sendo constante. Então, por exemplo, a derivada de y cosseno x é constante. Então, eu posso tirar da derivada. E aí ficaria com dy, que é 1. Então, sobra aqui cosseno x mais 2x vai ser constante, já que eu estou derivando para y, e aí derivada de exponencial de y, que é exponencial de y. Então, 2x exponencial de y. Esta é a derivada del m del y, ou seja, a derivada do termo m em relação a y. Agora nós vamos fazer a derivada de n em relação a x, que é igual à derivada em relação a x de todo o termo que eu chamei de n, que é seno x mais x ao quadrado exponencial de y menos 1, igual. Veja que é seno x que eu estou derivando em relação a x. Então, eu tenho que derivar o seno x. A derivada do seno x é o
cosseno x. Mais, veja que como eu estou derivando em relação a y, exponencial de y pode sair da derivada, então sobra a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Então fica 2x, exponencial de y, que foi colocado para fora da derivada, e a derivada de menos 1 é uma constante, é zero. Então aqui está. Compare as duas derivadas, concluímos que del m, del y é igual a del n, del x, e de acordo com a definição mostrada anteriormente, com a condição de que esta igualdade se confirmou, a equação é exata. Agora acompanhe bem o processo de solução desta equação diferencial. Então vou colocar como segundo passo, que é o seguinte: se a equação é exata, então, veja bem, existe uma função que eu vou denotar como sendo um certo psi de xy, tal que a derivada deste psi de xy em relação a x tem que ser igual ao termo m de xy. Isso é uma condição que está vinculada à definição de uma equação exata. Sem muitas justificativas, vamos utilizar esta condição, ok? Então, derivada de psi, que é uma função ainda desconhecida, em relação a x, é igual a m, que é esse termo aqui, y cosseno x mais 2x exponencial de y. Veja que eu estou fazendo esse procedimento porque eu já verifiquei que a equação é exata. Se ela não fosse, eu não poderia estar fazendo esse procedimento ainda. Okay? Então agora o que eu quero fazer é determinar esta função psi, que ela será a nossa solução da equação diferencial. É uma função que eu procuro, chamada psi, que satisfaz toda esta relação na equação diferencial. Veja que essa equação diferencial é uma equação não linear. Né? Onde aparece aqui exponencial de y, tanto nesse termo como neste. Okay? Então, continuando. Para isso, eu vou integrar este termo aqui, esta equação, dos dois lados. Então, teremos a integral de del psi del x dx igual a integral de y cosseno x mais 2x exponencial de y dx. A integral da derivada do psi é o próprio psi, igual. E aqui eu vou integrar em relação a x. Para isso, o y ele é constante. Então, y sai da integral, então teremos y, integral do cosseno, que é o seno, já que o cosseno é cosseno de x, mais integral de 2x, que é 2, vezes 1 meio de x ao quadrado, e exponencial de y também pode sair da integral, porque eu estou integrando para x. Aqui, fique atento a uma seguinte situação que eu vou considerar agora. Eu estou resolvendo uma integral indefinida, então eu tenho que jogar aqui uma constante. No entanto, essa constante pode não ser um número, ela pode ser uma função que, no caso, dependa de y, pois se eu estou integrando para x, qualquer função que dependa somente de y é tratada como uma constante nesta integração. Então, ao invés de colocar c, eu vou colocar aqui uma função ainda desconhecida, que eu vou chamar de h de y. Ok? Então, teremos aqui psi igual a y seno x mais 2 e 2 eu vou cancelar. Teremos então x ao quadrado mais h de y. Esta é a nossa solução
No entanto, eu tenho que saber quem é este carinha aqui. Para isso, eu agora vou considerar uma segunda condição paralela a esta, de que a derivada de π em relação a y vai ter que ser igual ao outro termo que é o n de xy. Então, aqui eu vou só fazer uma correção. Eu esqueci de escrever o exponencial de y aqui. Então, fazendo a correção, aqui nós vamos ter integral de 2x é 2 vezes 1/2 de x quadrado, e o exponencial de y, que eu tinha esquecido de escrever, aqui vai cancelar 2 com 2, então vai sobrar aqui x quadrado exponencial de y, ok? O restante continua igual. Então agora nós temos que calcular a derivada, terceiro passo, calcular o h de y. Para isso eu vou usar a seguinte condição, de que agora a derivada de π em relação a y é igual a n, o outro termo que é n. Então, a derivada de π em relação a y igual a n de xy. Então, vamos calcular esta derivada. Derivada de π em relação a y é igual a derivada em relação a y de toda a função π, que é y seno x mais x ao quadrado exponencial de y menos h de y. Com isso, essa derivada fica. Veja que eu estou derivando em relação a y. Então, derivada de y em relação a y é 1. Então, sobra seno x mais derivada de x ao quadrado exponencial de y. X ao quadrado sai da derivada, pois eu estou derivando em relação a y. E a derivada da exponencial de y é a própria exponencial. Então, x ao quadrado exponencial de y mais a derivada de h em relação a y. Ok? Este termo aqui, ele tem que ser igual ao n de x, y. Então, vamos comparar os dois. Então, veja. Nós obtemos a seguinte expressão. A derivada de π em relação a y é igual a seno x mais x ao quadrado exponencial de y mais a derivada do h, que é a função de y. E este termo tem que ser igual a n de xy, que olhando para a equação é este carinha aqui, ou seja, seno x mais x ao quadrado exponencial de y menos 1. Para que esses dois termos sejam iguais, veja que é necessário que h, a derivada de h em relação a y, tem que ser igual a menos 1. Então, determinando o h, então vamos ter que h' de y é igual a menos 1, ou ainda que a derivada do h de y em relação a y é igual a menos 1. Para encontrar o h, eu vou integrar este termo dos dois lados. Então, a integral de dh de y dy em relação a y é igual à integral de menos 1 dy. Novamente, a integral da derivada de h é o próprio h. Menos 1 sai da integral, então a integral de dy é y. Então, teremos h de y igual a menos y. Com isso, o resultado final é que a função π de xy, que é a função que nós estamos tentando determinar, é a função y seno x mais
exponencial de y, x ao quadrado, mais o h de y, que é menos y. Esta função, ela mantém uma relação que nós não vamos deduzir aqui, de que a função psi de xy expressa desta forma, ela é igual a uma constante c, certo? Com isso, então, esta relação entre y e x, ela tem que se manter de tal forma que y seno x mais exponencial de y, x ao quadrado menos y, igual a constante c. Então veja que aqui nós não temos uma função, uma solução explícita da equação diferencial, e sim uma relação entre x e y, de tal forma que esta relação se mantém de acordo com esta condição de toda a relação ser igual a uma constante c. Ok? Então chamamos esta de solução implícita da EDO.